Oi, eu sou a Maíra Medeiros, esse Eu Nunca Te Pedi Nada e hoje vou mostrar 5 vezes que os contos de fadas estavam enganados e nos enganaram também. Conto de fada, né, gente? Aquele negócio que a gente cresceu ouvindo essas histórias maravilhosas antes de dormir e que, sem querer, moldaram coisas da nossa vida, né? A gente jamais ia imaginar que a gente ia se inspirar em contos de fada pra alguma coisa. Mas a gente escuta tantas e tantas e tantas histórias quando a gente é criança que a gente acaba levando isso pra nossa vida sem a gente perceber. Só que a gente não percebe que nos contos de fadas tem coisas que são meio close errado, meio tipo enganação e tal, e a gente cresce, né, baseados numa coisa que não tem nada a ver com a vida real. Olha aqui pra primeira coisa que estava errado nos contos de fada. As coisas só acontecem em lugares tão distantes, far, far away. Tem que falar far, far away. Tudo no conto de fada é num lugar muito distante dali, um lugar onde você nunca conheceu, você nunca ouviu dizer, e aí logo vem aquele pensamento de que coisas extraordinárias nunca vão acontecer comigo. Por quê? Porque eu não estou far, far away, porque eu não tô num lugar muito, muito distante, eu estou aqui. Ah, meu Deus! E aí você começa a ter aquele sentimento de que tudo acontece com os outros, menos comigo, de que a grama do vizinho é mais verde e a minha não é. Porque a gente tem aquela sensação de que não somos protagonistas das nossas próprias histórias, somos apenas o quê? Aquela pessoinha que tá assistindo tudo que tá acontecendo. A gente não se inclui nessas coisas, a gente não cria essa perspectiva de que algo pode acontecer nas nossas vidas, e sim de que vamos ver o que está acontecendo na vida dos outros. Segunda enganação dos contos de fada: o príncipe é a salvação de tudo. Ai, gente, primeiro a gente faz o quê? A gente bota as crianças pra ouvir as crianças não, porque menino quase não escuta conto de fada, né? É num momento muito breve da vida dele. A menina que perdura mais anos escutando contos de fada. A gente bota isso aí pras meninas ouvir 700 milhões de vezes, né? A infância e semi-adolescência. Em todas as vezes é a mesma coisa. A princesa se danou, tá lá em perigo, tá lá trancada, não sei o quê. E quem que salva a princesa? O príncipe. Aquele homem que vem e acaba com todos os problemas. Ou, quando ele não salva a princesa, ele é o eixo da história, né? Todas as mulheres brigam com a princesa porque todas as mulheres querem o príncipe. E a única pessoa que o príncipe quer é a princesa. Então a história, ela gira tudo em torno desse príncipe, né? Ele é que salva, ele é que tem as mulheres tudo. Ele é bonito, ele é maravilhoso. Quando essas meninas crescem, elas podem ter sentimentos de que elas não são capazes de, tipo, de resolver alguma coisa sozinha. Ou tem que precisar de ajuda de um cara, de um amiguinho, de um homem. Precisa pedir a opinião de homem pra poder tomar alguma decisão na vida. Então, tipo assim, essa imagem masculina que salva tudo pode sim, no futuro, se tornar essa necessidade de uma mina ter que ter o aval de um cara pra se sentir segura das suas decisões. Não é pedir permissão. Às vezes a menina só quer saber da opinião dele também, pra, né, tipo, balancear. Enfim, né, esse estereótipo do príncipe salvador tem aí umas sequelinhas na vida da galera. Terceiro erro dos contos de fada é o felizes para sempre. Ai, quem nunca ouviu, né? E viveram felizes para sempre. Ai, meu Deus do céu, eu vou contar uma coisa pra vocês, tá, gente? Eu espero que vocês não me levem a mal. Mas não existe felicidade eterna, tá? Não existe, gente. Não vai acontecer na vida das pessoas. O que existe são momentos de extrema felicidade, momentos de felicidade média, momentos de nem tanta felicidade, momentos ruins. Tudo ali, ó, misturado. Não existe a partir de um momento você casou com um cara, a partir dali tudo vai ser maravilhoso. Não, né? A vida traz coisas que não são tão boas assim também para nós. Tem um livro muito bafo que eu tô lendo que se chama A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Esse livro, ele fala justamente sobre isso. De como a gente acha que existe essa felicidade eterna e pleníssima e a gente briga por isso. E nesse trajeto de lutar por essa felicidade, a gente não dá valor às reais coisas legais que acontecem na nossa vida. Cara, isso é muito sério. É sério isso. Por mais incrível que sua vida seja, vai ter algum probleminha ali. E você vai ficar frustrado porque você tá achando que porque a sua vida é incrível, você tem que ser plenamente feliz. E não! Nessa pira de buscar essa felicidade eterna, você pode simplesmente não enxergar e nem valorizar todas as suas conquistas que você já fez na sua vida. Porque você acha que o que você fez não está correspondendo à expectativa que você tem do que é ser plenamente feliz. Por exemplo, você quer seguir uma profissão que você tem certeza que é essa profissão que você ama. Você vai lá, você estuda, você faz faculdade, você se forma, enfim, ou não faz faculdade, mas você ingressa nessa profissão e de repente aparecem alguns problemas. Cara,
É normal aparecer problemas na sua profissão. Não quer dizer que você escolheu errado. Não quer dizer que, nada vai dar certo. Não quer dizer que você perdeu o amor pela sua profissão. Não. Aparecer problemas na sua vida é normal. Então é óbvio que vai aparecer um probleminha no seu trabalho. É óbvio que você não vai ter toda a sua vida. Ah, meu Deus, eu amo meu trabalho, nunca aconteceu nada de errado. Não, vai acontecer uma coisinha que vai te deixar chateado. O que vai acontecer é que, se de repente, se você tá num trabalho que você não gosta tanto, os problemas que você tem nesse trabalho que você não gosta tanto são insuportáveis e você fica com raiva de você solucionar esse tipo de problema, porque você sabe que depois que solucionar você vai voltar para aquele trabalho que você não gosta tanto. Quando você tem um trabalho que você gosta muito e surgem problemas nesse trabalho que você gosta muito, você vai ter mais prazer em solucionar esses problemas justamente porque você está num trabalho que você curte, sacou? Nesse livro tem uma frase muito maravilhosa que eu até grifei, que tem tudo a ver sobre isso. Peraí. Este livrinho aqui, ó. Eu ainda não terminei de ler, gente. Estou aqui, ó. No livro tem uma frase que eu tomei pra minha vida, que eu grifei, fiz orelha na folha. Um monte de gente vai ficar brava, porque sim, meus livros são todos grifados assim, tá vendo, ó? Se liga aqui nessa frase que é incrível. A verdadeira felicidade só se dá quando você descobre quais problemas gosta de ter e de resolver. Não que você vai gostar de ter problema, entendeu? Mas assim, entre um problema e outro, você vai achar um que é menos pior e que é mais fácil de resolver, o que você vai resolver com mais prazer. Isso define muito as nossas expectativas e realidades sobre felicidade. Então esse lance de felizes pra sempre, senhores, contos de fada, vocês estavam mentindo! Eu falei desse livro no podcast, no Filhos da Gravidade Taubaté, que é um podcast que eu tenho com os meninos do Diva Depressão, e o pessoal da editora Intrínseca ouviu e enviou um link pra eu mandar pra vocês. Então eu aproveitei que eu fiz esse vídeo, que eu também falo um pouco sobre o livro. Então se você ver aqui na descrição do vídeo, tem o link lá que tem desconto pra você comprar esse livro. É um livro muito bacana. Eu ainda não terminei de ler, olha só onde estou, porque eu estou lendo mirabolosamente, grifando um livro bem assim, delicinha. Quarta mentira de contos de fadas: as bruxas são mulheres feias, zoadas e que querem muito o mal da princesa bonita. Bruxa não é assim, né? A gente tem uma concepção de bruxa que foi criada ali na Idade das Trevas, que foi a época histórica em que as mulheres, elas eram caçadas e colocadas vivas em fogueiras. Por quê? Porque as pessoas falavam que elas eram bruxas. Eles consideravam como bruxa qualquer mulher que fugisse do padrão que eles tinham estabelecido de ser mulher. Então vamos supor, ah, nossa, aquela mulher, ela fala muito. Ah, é bruxa, vamos queimar ela. Ah, aquela outra mulher, ela não obedece o marido dela. É bruxa, vamos queimar na fogueira. Ah, aquela outra mulher, nossa, gente, você viu como ela anda estranho? Ela tem um olhar meio baixo, ela não gosta de conversar muito? Certeza que ela é bruxa, gente, vamos queimar ela na fogueira. Era mais ou menos assim. Chegou num momento em que eles julgavam que até menstruar era um indicador de bruxa. Esse relacionamento de bruxa feia que odeia a princesa bonita, ela tem uma influência muito maior na nossa vida do que a gente pode imaginar. Eu acho que é a partir desse momento que uma sementinha é plantada na cabeça aqui das meninas, que estimula o quê? A rivalidade entre minas. E a gente traz aquele sentimento, aquele discurso que muitas vezes pode ser verdade, que fulana não gosta de ciclana porque ciclana é bonita. Ela tá brigando com a outra porque ela é feia e a outra é bonita. Ela é feia, então ela é frustrada. Então a gente cria toda essa ideia muito errada em cima de mulheres que não estão inseridas no padrão de beleza social. E isso também vira o quê? Isso aí vira aquele lance de brigar por um boy, porque às vezes a bruxa e a princesa, elas brigam pelo mesmo cara. E aí toda vez é aquele lance, tipo, tem um cara, tem duas minas que querem, uma mina é boazinha, outra mina é ruim, qual é o lado que eu tenho que ter? E, mano, sendo que as pessoas, elas têm lados bons e ruins, entendeu? Não existe uma pessoa que é 100% boa, não existe uma pessoa que é 100% ruim, gente, não tem isso, mas isso é uma invenção que os contos de fada colocaram na nossa cabeça. Também traz aquele papo de inimigas, né? Ah, porque as minhas inimigas, coitadas das minhas inimigas, que não sei o quê. Gente, a gente não tá no conto de fadas pra gente ter inimiga. E outra coisa que a gente também tem que falar é que, assim, na vida real é impossível alguém virar a vida dela toda em torno de destruir a vida de outra pessoa, né? Isso aí é uma coisa que só existe nos contos de fadas. Ninguém vai deixar de viver a sua própria vida pra estragar a vida de outra pessoa, gente. Se você faz esse tipo de coisa, por favor, não faça, porque a sua vida é muito mais importante do que a vida da outra pessoa. Então nem tenta arregaçar com a vida da outra pessoa e vai viver a sua vidinha mesmo. Último erro dos contos de fada é ter uma protagonista perfeita.
do jeito que as princesas são. Só é protagonista, só é dona da história quem é bonita, delicada, é perfeitinha, teve uma história triste de vida, sofrida, e que é incompreendida, e que tem uma inimiga indo atrás. Na vida real, a verdade é que, você é protagonista da sua própria história, entendeu? Então, tipo, não tem essa. Você não tá vivendo a história de outra pessoa com outro protagonista. Você é a sua própria protagonista. E vamos falar uma coisa, que existem várias mulheres que foram protagonistas de várias histórias que, inclusive, são bem melhores do que as histórias de contos de fada. Vamos falar um pouquinho sobre isso? A Frida Kahlo, ela quebrou uma cacetada de tabu. Primeiro, porque ela se envolveu com política, a mulher não se envolvia com política. Segundo, que ela vestia roupa de homem nas fotos de família. Terceiro, que ela ousou ficar com um cara que não tinha nada a ver com o que era conhecido como o cara ideal dos sonhos pra ter uma família naquela época. Ela teve problemas seríssimos de saúde que colocou ela numa cama, e mesmo assim ela não parou de pintar. Ela é uma artista, tipo assim, maravilhosa. Ela é tão incrível e ela não tem nada a ver com a aparência das princesas dos contos de fada, mano. Ela é uma mina de monocelha e bigode, saca? Então, tipo assim, essa quebra de padrão não quer dizer que você não vai ter uma história incrível de vida, saca? E uma outra pessoa que também não tem nada a ver com o padrão princesinha e que foi protagonista de uma história muito representativa, assim, pra história do Brasil, foi a Dandara, que era a escrava que foi a líder dos Palmares. Ela liderou seus companheiros pela luta da liberdade e com isso ela criou estratégias pra acabar de vez com o trabalho escravo. E uma outra história que a gente tem que lembrar de uma protagonista bem incrível é da Joana d'Arc, que ela foi a chefe militar durante a Guerra dos 100 Anos. Ela, hoje em dia, ela é uma heroína francesa. Hoje em dia, ela tem, assim, uma importância muito grande na história. Porém, naquela época, a galera meio que tentou apagar ela dos livros de história. And, como Joana d'Arc morreu? Joana d'Arc morreu queimada na fogueira. Então, depois que a gente pega esses 5 erros, essas 5 vezes que os contos de fada fizeram porcaria, a gente meio que consegue entender o motivo da gente pensar de determinada maneira. E com isso dá até pra entender por que a gente tem tanta diferença em relação aos homens. Da maneira... diferença, eu digo assim, na maneira que a gente leva a vida, que a gente leva os relacionamentos. Porque a mina, ela viu o conto de fadas a infância dela inteirinha. A gente cresceu com tudo isso na nossa orelha. Meninos, eles cresceram mais uma atitude mais de aventureira, tem que se jogar, vai ficar com várias meninas, pô, não sei o quê. E aí, quando eles já viram pré-adolescentes, eles já entram, assim, numa fase de que, tem que perder a virgindade, vem ver aqui esse filme pornô, vem não sei o quê. E aí a gente fala, pô, uma pessoa a gente educa o relacionamento ensinando o quê? Ensinando contos de fada. O outro, os meninos, a gente educa a vida amorosa deles mostrando o quê? Filme pornô. Vai dar ruim, gente. Vai dar erro. Mas falando sobre isso, conversando e falando, olha, você pensa assim porque no passado você foi criada assim. Você pensa assim porque no passado você foi criada de outro jeito. Dessa maneira, expondo esses pontos, a gente vai conseguindo pouquinho a pouquinho o quê, né? Melhorar essa situação. E a gente vai chegar no mesmo nível de expectativa e realidade, né, gente? Bora fazendo, né? Bora falando sobre isso. Você já tinha analisado os contos de fada por esse closing errado que rolava nos contos de fada? Se você já fez isso, deixa aqui nos comentários e também pode deixar a sua visão sobre isso. Tipo, pô, eu também percebi que nos contos de fada rola isso e isso. Ou também percebi que nos filmes de comédia romântica rola isso e isso. Enfim, expõe um pouco isso sobre como a cultura e como ver coisas durante a sua infância e adolescência moldou você de hoje. E aproveita, já deixa seu like, já deixa seu amor e compartilha esse vídeo se você acha que outras pessoas que são seus amigos também vão gostar de assistir. Fechado? É isso, gente. Um grande beijo. Tchau!